Bom, pessoal, obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Iniciando nossa programação vespertina. Bom, esse painel ele é sobre o novo RGCP, oportunidades de melhoria nos RACs, dispositivos médicos e agenda regulatória. O intuito desse painel é abordar, né, a nova portaria, né, do novo Regulamento Geral da Avaliação da Conformidade, o RGCP, e as oportunidades de aprimoramento dos RACs aplicáveis aos nossos produtos, né, eletromédicos, seringas, agulhas, equipos e outros, à luz da agenda regulatória e da avaliação da conformidade do Inmetro. Serão discutidas as prioridades regulatórias para o biênio 2026-27, a busca por maior harmonização entre os órgãos reguladores e as perspectivas do Inmetro e Anvisa para 2026, com foco em eficiência regulatória, gestão de risco e em alinhamento internacional. Tá bom? Para o palco, eu convido Hércules Antônio da Silva Souza, chefe da Divisão de Regulamentação e Qualidade Regulatória do Inmetro, doutor em Ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com formação em Física Médica, atua como pesquisador em Metrologia e Qualidade, com foco em avaliação da conformidade. Na sequência, eu coloco Juliano Ascioli Tesser, gerente substituto da Gerência de Tecnologia em Equipamentos, a GEQIP da Anvisa, engenheiro mecânico com mestrado em Engenharia de Materiais, atua na regulação de equipamentos para a saúde desde 2007. E para moderar esse painel, eu convido a Paula Bresciani, gerente sênior de assuntos regulatórios da Becton Dickinson, BD, farmacêutica bioquímica pela USP, com MBA pela FGV, possui mais de 20 anos de experiência em dispositivos médicos de diagnóstico in vitro. Alô, som, teste, ok? Gente, muito boa tarde a todos. Antes de tudo, quero agradecer em nome do Inmetro pelo convite, ao Márcio Godoy aí da Abimed, também prazer estar aqui com o Juliano mais uma vez, também com a Paula, para esse nosso bate-papo na sequência. Eu tenho uns 10 minutinhos aqui para fazer uma breve apresentação, e a minha pretensão nessa minha fala inicial é apresentar para vocês, de maneira bem geral, o que nós temos relacionado ao RGCP. Aqui foi, agora foi. Então, na verdade, é só para a gente lembrar, né? O RGCP é um dos documentos mais importantes na cartela de regulamentos da nossa área, lá da DICONF e do Inmetro. Esses requisitos gerais de certificação de produtos, hoje, eles conversam de maneira transversal com praticamente toda a nossa cartela de certificação. Só para vocês terem ideia, isso representa 70% da nossa cartela de certificação. Então, do conjunto de regulamentos que a gente tem, 70% são usando a ferramenta da certificação, 20% declaração do fornecedor, 5% inspeção e o restante não tem nenhuma ferramenta de avaliação da conformidade associada. Então, estamos falando do documento mais importante, em que a gente trabalha regramentos gerais que vão impactar, então, todos os regulamentos específicos e que utilizam a ferramenta de avaliação da conformidade. Eu sei que a pergunta que vocês me fazem, que vale $1 milhão, é: quando é que vai ser publicado, né? Eu sei que essa é a pergunta de $1 milhão. Mas eu vou antecipar, o que competir à área técnica já está pronto, então eu vou fazer um spoiler aqui para vocês do que a gente vai apresentar na versão final e definitiva do documento, tá bom? Na verdade, está na reta final, então a nossa expectativa é que nos próximos dias nós tenhamos a publicação definitiva da portaria e essas regras que estão aqui vão passar então a vigorar. E, obviamente, eu não vou conseguir exaurir todos os pontos da minha fala inicial, mas nós queremos depois aqui na nossa conversa tentar esclarecer algumas questões. Então, acho que vale a pena entender que nós temos uma consulta pública que foi feita lá em 2025, para vocês verem o impacto que teve. Olha quantas contribuições nós tivemos, 1.303 contribuições. Está aí a lista de entidades que participaram, chama atenção para a Abimed, o número 4,
né? Estava lá participando e dando a contribuição, e as demais ali apontadas. A gente tem algumas repetições, né? Mas são 119 participantes e um trabalho aí que a gente teve que fazer para consolidar tudo isso, avaliar cada uma dessas contribuições, ver se elas eram ou não pertinentes, incluir ou não, considerar ou não. E eu já antecipo que parte de coisas que foram dadas para a gente na contribuição impactaram o resultado final. Vou fazer um outro spoiler. A preocupação do setor da gente cobrar lá no selo da conformidade o número do registro daquilo que não era da nossa competência legal, nós tiramos. Amém? É isso. Isso. Veja, isso mostra que essa interação com vocês aqui é muito importante para nós. Nós recebemos esse tipo de retorno. Ano passado eu estive aqui no evento, pude perceber como isso impactaria muito, e aí depois nós internalizamos essa discussão e, portanto, consideramos essa questão como uma questão pertinente para, de fato, alterar lá o texto da consulta pública que estava sendo, então, apresentado para vocês naquela ocasião. Então, eu vou separar aqui 12 principais melhorias. Rapidamente vou passar por elas. Essas 12 principais não exaurem tudo que está lá no texto final, mas apontam pelo menos aquilo que a gente considera o mais importante para, enfim, compartilhar com vocês aqui. O número 12 também é uma brincadeira, né? Porque são os 12 trabalhos de Hércules, ok? Então, por isso também é essa escolha aqui premeditada, tá bom? Eu separei em 3 grandes grupos, o que a gente chama de redução de custos da certificação, né? Redução para quem é ente regulado. Depois tem uma melhora também no que diz respeito a esse planejamento regulatório, eficiência regulatória, e, por fim, alguns impactos também para importadores e para consumidores. Então, vamos dar uma olhada rapidamente no que a gente está propondo na área de redução de custos para o setor produtivo. A primeira coisa importante é que a gente está ampliando esse benefício para MEI, ME e EPP, para aquelas empresas também de pequeno porte ou microempresa, individual ou microempresa, que sejam estrangeiras, internacionais. Obviamente, ela vai ter que comprovar que na lei específica do seu país ela está enquadrada nessas categorias. Há um tratamento diferenciado em termos de fardo regulatório para essas empresas, e a gente agora está dando um comando geral. Todos os nossos hacks agora passarão a usar esse tipo de critério, tá bom? Então vale para todo mundo a partir da publicação do RGCP na sua nova versão. Além disso, né, também já é do conhecimento de vocês que a gente passa a usar normas congêneres à ISO 9001 para serem consideradas na Sistema de Gestão da Qualidade, Auditoria do Sistema de Gestão da Qualidade. Isso já está previsto, né? Para 384, por exemplo, de eletromédicos, já é essa previsão. A gente agora vai ampliar para o setor aí de eletromédicos, usando então a ISO 13485. Então lembra que a gente agora está dando também essa possibilidade para outros hacks que não fazem menção a essa lógica. Eles agora passam também a contemplar esse benefício, né? E que portanto, está sendo ampliado a partir desse aperfeiçoamento. Além disso, a gente também passa a aceitar relatórios de ensaios emitidos antes do início do processo de certificação. Eles têm que ter um prazo máximo de 1 ano, tem que ser na mesma unidade fabril e tem que ter realizado isso no laboratório de terceira parte. A ideia, portanto, é também permitir que, se você já fez um ensaio lá anteriormente, ao início do processo de certificação, esse ensaio pode ser utilizado desde que esteja atendendo essas condições estabelecidas aqui. Uma quarta ideia também, uma quarta proposta que a gente já colocou no texto final, é que a gente também está prevendo a diminuição na frequência dos ensaios de manutenção. Esse também é um elemento que às vezes impacta muito. Obviamente aqui há um conjunto de critérios, de regras que devem ser observadas. Por exemplo, né? Vai depender do nível de risco do produto ou do serviço, se o fabricante tem análise de risco, controle estatístico do seu processo produtivo, se ele faz ensaios periódicos na fábrica e não há também nenhum histórico de não conformidade em auditorias do ciclo anterior. Então veja, não é para todo mundo, é para quem se enquadrar nessas categorias e não é dado também de maneira indiscriminada para todo o setor. Cada fabricante vai ter que mostrar que ele atende esses requisitos para poder, então, utilizar uma ampliação na frequência dos seus ensaios de manutenção. Mas veja, já é uma primeira tentativa de reduzir o custo regulatório, né, de fardo regulatório, numa configuração específica prevista no RGCP. Além disso,
é também necessário que haja aí um conjunto de condições técnicas que podem ser usadas para dispensar ensaios de recertificação. Então, além da manutenção, que foi o slide anterior, nós também estamos prevendo que é possível você ser dispensado dos ensaios de recertificação. Mas, mais uma vez, há um conjunto de regras que tem que ser observadas. O produto tem que estar no nível 1 ou 2 de risco. Nós já trouxemos exemplos aqui da área do setor de médico, né? Agulhas hipodérmicas e equipos, seringas hipodérmicas estariam nessa categoria. Então, nesse caso, é possível você ser dispensado da recertificação. Obviamente, o modelo adotado aí tem que ser o modelo 5, e você também não pode ter nenhuma não conformidade no ciclo anterior em auditoria ou ensaio durante a certificação. E aí eu queria ressaltar um ponto aqui. É importante que isso também não deve ser entendido como se fosse indiscriminado. Não. O fabricante ou o importador vai ter que mostrar, no seu caso especificamente, o atendimento a esses requisitos. E ele deve, então, também mostrar lá para o organismo de certificação de produtos que essa regra agora dá a ele a prerrogativa de não precisar fazer a recertificação. Então, é importante lembrar que isso não é dado automaticamente. Deve haver por parte do fabricante, do importador, a demonstração tácita de que ele consegue atender esses requisitos, tá bom? Então, isso é importante também ficar claro para todos nós. Além disso, eu sei que essa é uma demanda também antiga, já fui cobrado aqui antes de começar a minha palestra, de que a auditoria remota no tratamento de reclamações, tá? Nós estamos restringindo apenas para o caso de reclamações. Eu sei que todo mundo gostaria que essa auditoria acontecesse para tudo. Ainda não tem essa previsão nessa versão aperfeiçoada parcialmente do RGCP, tá bom? Então, para lembrar que a gente também está criando essa possibilidade, mais uma vez, é uma possibilidade aí que está agora sendo trazida para o RGCP de maneira geral, para todos os RACs que estão vinculados a esses requisitos. Então, além disso, eu também queria rapidamente passar por outros elementos que a gente traz, que são relacionados com maior eficiência regulatória. E aqui, um dado super importante para nós é que a gente vai prever lá no RGCP o que a gente está chamando de gatilho automático para utilização da adoção da versão mais atualizada de normas técnicas, tanto a ABNT, ISO e IEC. Então, agora nós teremos um comando que vai dizer que a norma mais atualizada nos RACs relacionados com certificação passam a utilizar essa norma atualizada, dada aí as condições de contorno estabelecidas pelo RGCP. Tá bom? O OCP é sempre responsável por fazer as adequações necessárias e o prazo pode se estender nessa transição em até 36 meses. A ideia é, primeiros 12 meses é para que o regulamentador avalie, junto ao setor regulado, se a utilização daquela nova norma não vai trazer um impacto que mude a lógica do regulamento. Caso a gente não tenha que fazer nenhuma interferência, esse prazo de transição passa a contar a partir dos 12 meses. E aí, a transição pode se dar até 36 meses. Há uma regrinha que diz, se a norma já tiver previsto um prazo de transição, esse prazo tem que ser observado. Ou não, se o regulamentador estabelecer um prazo diferente, o prazo estabelecido por nós é aquele que vai ser cumprido. Eu sei que temos aqui uma bola dividida com relação aos RDCs, né? E eu já botei aqui no próximo slide, para que a gente não tenha dúvida sobre isso também. Então, Juliana até comentou comigo, e eu queria deixar claro que o comando lá do novo RGCP, e vocês estão pegando em primeira mão o texto, olha, um fragmento do texto, eu botei ali um fragmento do texto, eu não posso compartilhar o texto inteiro. Veja, está lá dizendo no texto do RGCP isso aí, olha. Você pode tirar foto e dizer para o pessoal que esteve lá na palestra, e o pessoal falou, é isso mesmo. Está lá no texto. No caso de normas técnicas referenciadas em atos normativos de outros regulamentadores, incluindo a Anvisa, a versão a ser utilizadas e prazos de adequação são os definidos pelo regulamentador. Ok? Então, nós não vamos interferir nisso. Como o próximo item aponta, se houver algum conflito eventual entre os requisitos técnicos estabelecidos pelos regulamentadores, prevalecem aquele que é o regulamentador original da matéria. Perfeito? E aí, só para lembrar,
Trouxe um exemplo aqui também, a RDC 539, de equipos. Ela já tem um comando fazendo menção a essa lógica. Então, nós estamos vinculando o que está no RGCP à lógica da RDC, dizendo, olha, vale o que está na RDC, porque lá o regulamentador estabeleceu que, para fins de certificação de conformidade, a norma mais atualizada deve ser utilizada de maneira automática. É isso, tá bom? Então, só para a gente poder entender que esse alinhamento foi também considerado para essa questão da atualização automática de normas técnicas, tá bom? O próximo item aqui da minha fala, e eu já estou terminando, é que a gente também está passando a usar uma outra nomenclatura de memorial descritivo pelo conceito de documentação técnica. Significa dizer que eu estou aumentando a minha abrangência de informações fornecidas pelo fabricante, como análise de risco, descrição do processo produtivo, controles realizados. Então, aqueles hacks que não conversam com esse nível de detalhamento vão passar a ter um comando também transversal nessa direção. E, por fim, a gente também está permitindo que haja compartilhamento de relatórios de ensaios entre modelos distintos ou famílias distintas, desde que sejam relativos a componente ou parte do produto, do mesmo fornecedor, e possuam também mesmas características e especificações técnicas, como previsto então aí no regramento. Por fim, a gente também trouxe para o RGCP de maneira transversal que em condições extraordinárias nós podemos realizar as atividades de IAC de forma remota. Ok? Então, lembra que a gente teve uma configuração com a pandemia que nos obrigou a publicar uma portaria de maneira muito acelerada naquele período para contemplar uma situação extraordinária. Então, para evitar que tenhamos que fazer esse movimento novamente, já estamos incorporando na versão aperfeiçoada do RGCP essas três condições que estão aí, né? Guerras, calamidade pública ou emergência sanitária, como condições extraordinárias para a realização, então, das atividades de avaliação da conformidade. Isso, portanto, resolve também uma previsibilidade que a gente precisa dar para o setor produtivo, para os entes regulados, com relação a essa temática também. E eu caminho para o final, dizendo que a gente também trouxe alguns elementos para reduzir custos para a importação e para o consumidor desses produtos regulamentados pelo Inmetro, que também estão na nossa cartela como regulamentador. A primeira coisa é que a gente está ampliando o uso do termo de compromisso para modelo 1B. Hoje ele é usado apenas para alguns objetos e a gente passa então a permitir que outros objetos passem também a se utilizar desse termo de compromisso, que na prática é o seguinte: você pode retirar o lote de certificação da região alfandegária e certificar fora, para não ficar pagando taxa alfandegária para a importação do seu produto. Isso, obviamente, sempre acompanhado da participação do OCP também. Então, isso é uma redução importante. Hoje a gente faz isso para capacetes, por exemplo, mas vai ampliar para outros hacks que utilizem modelo 1B também. E, por fim, a gente também trouxe aqui a permissão de reprocessamento de produtos em caso de reprovação, quando essa reprovação estiver relacionada, restrita, a marcações e manual do usuário. Então, a regra até então era que, mesmo nesse caso, o produto tinha que ser destruído, descartado. Então, a gente entendeu que não faz sentido, se esse é um problema restrito, a questão de marcação e manual do usuário, e aí o OCP tem que avaliar novamente, reprocessar, para poder então liberar que o produto possa ser comercializado. Então, basicamente são esses 12 trabalhos que a gente está propondo, de maneira resumida, para aquilo que está hoje trazendo aí o novo RGCP, e essa é a missão que o Inmetro vem cumprindo aí como entidade há pelo menos 50 anos. É isso, muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, aí, agradecer o convite aí, Márcio Godoy, pela parceria aí, mais uma vez num brilhante evento, e obrigado pelo convite. Agradecer aí, parabenizar aí o Hércules pela apresentação, Paula, um prazer,
O meu objetivo, eu tentei aqui nessas duas, a gente tem uma apresentação mais tarde, né, às 5 horas, que a apresentação das 5 horas é mais no sentido de a gente mostrar como anda a sinergia entre Inmetro e Anvisa, dentro desses programas de avaliação da conformidade. Então, eu primeiramente vou tentar, em pouquíssimos slides aqui, só mesmo apresentar o nosso regulamento, né, que traz a questão da avaliação da conformidade para alguns dispositivos médicos. E aí, no segundo momento, a gente vai mais discutir sobre essa interação que a gente tem tido aí entre a Anvisa e Inmetro, que já vem há longos anos, né, e aí a gente tenta falar mais sobre isso. Bom, para quem não me conhece, Juliano, eu sou da área de regulação aí de dispositivos médicos, mais especificamente a área de equipamentos médicos. Eu sou da Anvisa estou na Anvisa desde 2007, na mesma área aí, quase 19 anos, trabalhando nesse mesmo setor. Há mais ou menos 14, 15 anos, tenho assumido aí a condução do processo de avaliação da conformidade dentro do que tange a parte de equipamentos médicos, né? E aí a gente, como vocês sabem, temos requisitos de avaliação da conformidade, tanto para a área de equipamentos quanto para a área de materiais. Mas agora, mais de um ano, 2 anos para cá, eu tenho também me inteirado mais nos assuntos da área de materiais, até mais para ajudar a GEMAT, né, nesses processos. Sabe que a Vívia talvez deve ter comentado isso, que há uma força-tarefa aí bem grande de tentar diminuir as filas de processo da área, principalmente da GEMAT, né, que estão bem atrasados. Então, o foco da área é essa. Então, eu tenho, de certa forma, eu, como Anderson, lá da GEQuip, ajudado a área em discutir esses temas da área da GEMAT também. Então, assim, nada como começar do regulamento nosso, da base legal, por que a gente exige um certificado de conformidade, né, que é o que vincula todo o processo de avaliação da conformidade que é regido aí pelo Inmetro dentro dos seus programas. A gente tem hoje a nossa 751, 2022, então eu acredito que a maioria deve já conhecer, e aí na sua seção 2, aí, de notificação de dispositivos médicos, né, no caso das notificações, o solicitante para peticionar a notificação de dispositivo médico deve proceder com pagamento, taxa correspondente a apresentar na Anvisa e os seguintes documentos. E aí tem no artigo 13 os documentos, e aí no item 3 ele fala do certificado de conformidade. Então, esse requisito é um requisito obrigatório dentro do processo de avaliação, submissão de qualquer produto na área da Anvisa de dispositivos médicos. Então, já me perguntaram, ainda existe essa dúvida, se a certificação é somente para produtos de alto risco, e a gente fala não, esse processo de certificação tanto produtos de baixo risco como de alto risco, ou seja, riscos sanitários que a gente chama de risco classe 1, 2, 3 e 4, para todas essas classes de risco, a gente tem o processo de avaliação, a apresentação de certificado de conformidade, obviamente, a depender da natureza do produto. Esse mesmo requisito também é exigido no artigo 14, então, aí no caso dos registros, classe 3 e 4, aí no item 6, aí também, ela deixa clara aí a apresentação do certificado de conformidade também no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. Isso não é novo, apesar de ser um requisito, um regulamento recente, 2022, mas isso já era exigido bem antes, desde das resoluções da EDC 185, 2001, através dos regulamentos específicos de certificado de conformidade. O que a gente fez incorporar, porque a 751 foi mais um alinhamento com a harmonização da Comunidade Europeia, e aí a gente deixou claro no seu regimento a exigência desse certificado de conformidade. E aí, sim, uma vez o regulamento, a 751, exige certificado, aí sim a questão é para que tipo de produto se exige o certificado. E aí a Anvisa, tanto a Anvisa quanto o Inmetro tem regulamentos próprios para a natureza daquele produto. Então a gente tem hoje, para os eletromédicos, a EDC 549 de 2021,
apesar de ser um ano de 2021, de certa forma recente, o regulamento mesmo, ele é de 2011. O que a gente fez simplesmente foi uma atualização normativa, isso era uma exigência que a Anvisa, a área de boas práticas regulatórias, pediu para você harmonizar os textos dos regulamentos da Anvisa, então foi mais para adequar essa harmonização textual, mas em termos de caráter técnico não mudou o que era de 2011 para 2021. Esse é o regulamento na qual diz que e aí sim, deixa claro no seu artigo 3º da EDC 549/2021 que o certificado de conformidade é exigido tanto como registro, alteração ou revalidação desses tipos de produto. Na época, ainda não existia a figura da notificação, aí a gente ainda fala de cadastro, né? Isso é algo que a gente depois vai ter que atualizar, mas e também não existia, hoje não existe revalidação de notificação, né? Mas havia-se um tempo que existia isso, por isso que abordava isso. Então, no caso dos produtos eletromédicos, a 549 é o regulamento que trata especificamente daqueles produtos e ela chama, diferentemente dos outros regulamentos da área de materiais, ela chama uma instrução normativa e aí sim essa instrução normativa onde cita todos os produtos que são sujeitos à certificação. Elas são citadas através das normas técnicas que se aplica àquela certificação. Atualmente, hoje é a 283 de 2024. Essa instrução normativa, ela é uma instrução, é um regulamento da Anvisa na qual a gente consegue fazer uma atualização periódica, até porque as normas técnicas internacionais elas são dinâmicas, elas vão evoluindo com a evolução da tecnologia, né? E a ideia é que, à medida que essas normas vão sendo atualizadas, a IEC, a ISO atualiza essas normas, a ABNT faz o trabalho de internalização, e aí sim a gente tem o trabalho de incorporar isso no processo de certificação. A instrução normativa, ela tem um rito mais simplificado, ela não passa por consulta pública, ela é mais... mas por mais que ela não passe pelo esse processo tão mais amplo de boas práticas de regulação, né, que é todo o processo de abrir consulta pública, enfim, fazer uma IR, que é uma avaliação de impacto regulatório, por mais que ela não passe por isso, ela é mais simplificada, a gente faz questão, a área técnica, de sempre envolver os atores na discussão quando se faz essa evolução dessa IN. Então, a gente está com a previsão desse ano, trabalhar novamente com uma atualização, já existem novas normas aí no mercado atualizadas, então esse trabalho a gente inicia sempre, primeiro com uma reunião com os laboratórios de ensaios no país, ver a perspectiva de acreditação, se for o caso, de infraestrutura laboratorial, se for o caso, para prever a inclusão daquela determinada norma. Uma vez feito isso, a gente faz a reunião com os organismos certificadores de produtos, faz a reunião com a indústria, a BIMA, a BIMED, apresentando qual é a ideia da evolução dessa IN. Provavelmente esse ano a gente faça uma nova revisão. Então, ela tem essa particularidade em que facilita a evolução, até porque as normas técnicas vão evoluindo, né, a cada ano. E aí o Inmetro, casando com o Programa de Avaliação de Conformidade, tem a sua portaria 384, que é de 2020, então já temos aí 6 anos na qual foi discutida, e ela traz todos os elementos do processo de como se fazer a certificação desses produtos. Já agora na linha da área de materiais, né, a gente tem a 539 de 2021 que fala dos equipos, né, de bomba de fusão. Então ela também traz no seu regulamento a exigência desse certificado não só para concessão como alteração e revalidação. Juntamente com ela, então, a portaria do Inmetro, que é atualmente a 461 de 2021,
que traz esse processo, que é a condução de como se um OCP deve fazer para o fabricante, junto com o OCP, fazer para ter os ensaios e o certificado de conformidade, que é um dos documentos exigidos no processo de concessão do registro na Anvisa, ou notificação. Tem a parte das agulhas, que é a 540/2021, também, prevendo tanto para concessão, revalidação e alteração. A portaria do Inmetro é 84/2021, que é a que está hoje atual. Para seringas, é a 541/2021, a que está vigente. A portaria do Inmetro é a 458/2021. No caso dos implantes mamários, é a 550/2021, trazendo a portaria 5/2022 do Inmetro, na qual trabalha com o processo de avaliação. Para os preservativos masculinos, hoje é a 554/2021, e a portaria do Inmetro é a 266/2021. E se eu acredito, por fim, se eu não me engano, a de luvas, a RDC 825/2023, trazendo, então, a portaria 485/2021 do Inmetro para o processo de avaliação da conformidade. E aí, o que o Hércules apresentou é a principal regulamento, né, o RGCP, a portaria 200/2021, na qual ela está com esses aspectos aí de revisão, e aí eu acredito que, na minha visão como órgão regulador, Hércules, acredito que atende, pelo menos em grande parte, os anseios da indústria, é o que na minha visão, né, e que a expectativa, eu acho que de todos, é que isso seja realmente publicado o quanto antes possível, até para não dar margens a algumas interpretações equivocadas dentro do processo, que isso fragiliza, né, o processo de avaliação da conformidade. Aí é só em termos de números, para vocês terem uma noção, hoje, se você for no portal da Anvisa, você consegue ter uma ideia de quantos produtos hoje regularizados válidos ou vigentes, né, que existe. Hoje tem em torno de 97 mil produtos. É lógico que esse número é uma estimativa muito acima do que acredito que há de fato de produto, porque o que é o registro ou a notificação na Anvisa? É a permissão para que se possa fabricar, importar e comercializar esse produto. Como a gente tem um regime de notificação, que é um produto que não tem validade, ele é indeterminado, ele é vigente ad eterno, então acredita-se que muitos desses produtos, a empresa não pediu o cancelamento, não interrompeu aquela vigência, mas aquele produto nem sequer mais é fabricado. Ele foi tirado de linha de produção, enfim. Então, talvez esse número diminua se você for na realidade daqueles produtos que realmente são fabricados, importados e comercializados, né, como novos. Mas, enfim, o que temos é esse número. A Anvisa, acabei que esses dados, vou corrigir, não são esses da GEQIP. Hoje a GEQIP tem em torno de 15 mil produtos, não são exatamente 10 mil, eu tinha corrigido, mas acabei de ver a apresentação, eu coloquei errada. A GEVIT deve ser em torno de 21 mil produtos regularizados desse universo, e a GEMAT um pouco menos de 67 mil, deve ser em torno de 60, 61 mil, que deve ser desse universo de 97 mil. Então, é mais ou menos a lógica do que é desses produtos. Você considerando na GEQIP, que são equipamentos, em torno de 15 mil produtos, a gente tem hoje a base de dados que a gente conseguiu levantar internamente, mais ou menos aí uma média de 4.101 produtos certificados. Se você botar no universo de 15 mil, aí esse dado está errado de 41%, esse 41% é em cima dos 10 mil, mas ele vai diminuir um pouco, vai em quase, talvez, média de 30%. Ou seja, 30% daqueles equipamentos são regularizados hoje na Anvisa, são certificados.
são exigidas a certificação compulsória. Esse número é bem menor quando se trata da área de materiais. Então, assim, um levantamento que a gente conseguiu fazer, e aí também uma estimativa muito acima, talvez eu acredito que seja menos desses 4.472 registros certificados pelas normas da GEMAT, né, lá da Anvisa. Acredito que esses números talvez devam diminuir um pouco, porque a gente partiu do pressuposto aí de uma pesquisa através do nome técnico, e não necessariamente é uma pesquisa tão precisa no processo de certificação. Então, se você botar no universo aí, que não de 67 mil, como eu tinha colocado, mas de 61, vai dar em torno aí um pouco maior o universo de porcentagem, mas vamos supor aí em torno de 7%, que é também muito pequeno dentro do universo daqueles produtos que a gente regulamenta. Então, a gente está falando de produtos hoje certificados que nem sequer chega à sua maioria daquilo que é regularizado na área como um todo, tanto na área de equipamentos como materiais. Aí eu coloquei alguns exemplos desses 4.772, a quantidade que a gente conseguiu fazer o levantamento de preservativos, implantes mamários, luvas, equipes, seringas e agulhas. Então, aí é só para vocês terem uma noção do que é o universo desses produtos que hoje são sujeitos à certificação compulsória. Então, era mais para trazer o que é o regulamento hoje, da obrigatoriedade disso. Sempre bom lembrar, né, gente? O certificado de conformidade é um dos requisitos para se regularizar um produto hoje na Anvisa. Quando a gente fala dos produtos de alto risco, 3 e 4, existe aí uma gama bem maior de produtos para você avaliar a sua segurança e eficácia. Produtos de baixo risco, a questão de atender os requisitos de boas práticas de fabricação, a toda a questão da licença, do alvará, enfim, tem outros requisitos, mas que a gente entende que eles são fundamentais aí para o processo de avaliação de um produto seguro, que é o que a gente deseja, na verdade, para o mercado brasileiro. Então, muito obrigado, então. Oi, alô? Oi, pegou. Queria agradecer pelas exposições de Hércules e Juliano, agradecer o convite para o Márcio também. Parece que foi ontem, né? Mas ano passado a gente estava aqui conversando sobre a consulta pública. O Hércules já trouxe aí a questão do selo, mas naquele dia a gente ficou bastante preocupado, né? E quanto que a gente já caminhou desde aquele dia na integração, na comunicação, no conhecimento, né, dos requisitos e das necessidades do setor, e eu realmente me parece que são muito positivas as mudanças que estão sendo apresentadas aqui com o novo RGCP. Além disso, a gente também teve uma participação grande aí nos GTs, né, nas discussões periódicas que acontecem também, né, entre o setor regulador e o setor regulado, os ACPs, a criação dos GTs de materiais, que começou esse ano. Então, eu acho que esse ano a gente está aqui, né, fazendo uma conversa, mas também considerando tudo isso que a gente já caminhou, e queria agradecer a vocês dois por toda essa abertura e essa oportunidade. E é difícil, né, falar sobre a incorporação de um novo requisito sem falar da integração entre a Anvisa e Inmetro. Eu sei que faz parte de um outro painel, então eu vou me esforçar aqui para não roubar o conteúdo, né? Então, preparei aqui umas perguntas. Bem, eu acho que o ponto mais... o benefício mais óbvio, né, para o setor regulado vai ser essa simplificação e a diminuição da frequência de testes, né, a possibilidade de você não ter que retestar determinados produtos no momento da recertificação. Isso, para o setor regulado, vai ser uma mudança bastante importante. E assim que sair
a publicação do RGCP, a gente já vai buscar os ACPs para poder fazer uso desse novo caminho. Hércules, você tem alguma recomendação de como que a gente pode endereçar isso imediatamente no dia seguinte à publicação do novo RGCP? Então, vamos lá, vamos calibrar expectativas, né? É um desafio esse nosso aqui também. A gente, como eu já mencionei, esse aperfeiçoamento, ele não é o estado da arte. Tem muita coisa para ser conversada no RGCP. É um aperfeiçoamento parcial de algumas questões que eu já apontei para vocês aqui na minha apresentação. Até porque a gente também tem uma outra questão envolvida, que é o decreto 10.411. Se você começa a fazer um aperfeiçoamento muito mais profundo, aí precisa ser precedido por uma análise de impacto regulatório. E aí o trabalho fica muito mais complexo. Então nós optamos por um modelo em que a gente consegue atender algumas demandas, algum aperfeiçoamento parcial, e conseguimos ter dispensa da necessidade da análise de impacto regulatório para oferecer essas alternativas. Então, quando a Paula me pergunta qual o caminho que vocês, fabricantes, importadores, enfim, o setor regulado deve tomar para se apropriar disso, né? A primeira coisa é ter que esperar a portaria ser publicada. Não dá para fazer nada. Já posso agora falar com o pessoal? Não, ainda não, calma. Espera a portaria ser publicada. No dia seguinte à publicação da portaria, você então pode começar a acionar lá o teu ACP para entender esses caminhos que estão sendo trilhados, oferecidos aqui. E aí, veja, eu queria dar uma recomendação super importante, né? A primeira é, o ACP, ele tem um caminho interno que ele pode acionar a gente diretamente por um canal chamado suporte OAC. Então, se ele tiver alguma dúvida, esse é o canal que ele vai usar para tirar dúvidas, dirimir questões com a gente. Segunda coisa é que no dia posterior à publicação da portaria definitiva do aperfeiçoamento de RGCP, a gente vai botar também no ar o nosso FAQ, que já está pronto, com várias questões que a gente sabe surgirão a partir da implementação desse aperfeiçoamento. Então, também nesse lugar, você vai poder ter dúvidas que eventualmente você tenha sobre o tema. E a última recomendação que eu lhe daria é, puxa, tem uma bola dividida aqui, né? O ACP está interpretando de uma maneira que eu interpretei de outra. Quem é o juiz, o árbitro dessa situação? Quem é? O Inmetro. Nós é que temos que nos pronunciar sobre o tema. O ACP não tem autorização para fazer interpretações criativas do texto da portaria. E o fabricante também não tem. O árbitro dessa situação é o Inmetro. E veja, é importante deixar isso claro, vocês também podem nos acionar pelo canal da ouvidoria. Nós vamos responder também, olha, eu queria entender melhor uma questão aqui que eventualmente eu tive uma dificuldade e o OCP está apresentando uma outra interpretação. A gente vai verificar como é que podemos nos posicionar sobre esse assunto. Então veja, a gente sabe que nesse primeiro momento pós-publicação do RGCP aperfeiçoado, vai haver uma necessidade de acomodação dessas informações, da implementação de tudo isso, como é que a gente vai rodar cada uma dessas etapas, como é que você vai se apropriar disso. Então, aguarde e confie. Isso está tudo planejado também por nós. Mas se você quiser se antecipar a alguma etapa, canais institucionais do Inmetro, é por lá que você deve ser contemplado nas suas questões. Então, eu diria que, primeiro, aguarde a portaria. Segundo, tenta lá junto ao ACP entender algum aspecto que você possa ter direito. Terceiro, aciona a gente se for necessário. E quarto, né, se utiliza de fato do material do documento, considerando todas as regras estabelecidas por ele, para você poder ser beneficiado por essa redução de custos que a gente está prevendo para o setor regulado e, obviamente, aqui para o setor da área médica, dispositivos médicos, que é a nossa conversa aqui. Mas essa é uma mudança que a gente quer aprofundar com o passar dos anos. Tá? Essa é uma outra mensagem que esse aperfeiçoamento está dando para todos nós. A gente entende que o custo Brasil é um problema muito grave e a gente precisa, como regulamentador, começar a tentar encontrar alternativas mais suaves, que preserve a segurança dos produtos que estão sendo comercializados no Brasil,
mas que não exagere em cobrar eventualmente caminhos que possam ser repensados. Então essa é uma primeira tentativa e a gente quer, com o passar do tempo, aprimorar ainda mais. Eu brinco lá internamente que regulamento é que nem filho. Eles crescem e os problemas crescem com eles, né? Então é um pouco isso, é um desafio a gente acompanhar de fato toda a necessidade que um regulamento como esse exige, um requisito como esse exige, e portanto seriam as recomendações. Muito obrigada, faremos, seguiremos todas as recomendações. Acho que a gente tem um trabalho grande aqui também, né, de fazer a leitura, entendimento, discussão interna, né, e entre nós mesmos a gente ir consolidando o que vem de dúvidas. Então, obrigada pela recomendação. Uma pergunta para Hércules e para Juliano. Com a nova versão do RGCP, a gente tem alguma expectativa de revisão das RACs e das RDCs para que fiquem atreladas às novas modalidades? Ou como que está sendo vista essa questão dos próximos passos e incorporação dos novos requisitos? Bom, com relação aos RACs, eu acho que o Hércules é mais apropriado para responder. Aliás, até uma dúvida, se vai precisar fazer a revisão de todos os RACs, quando não, né? Porque uma vez que o RGCP vai ter requisitos que sobrepõem ao RAC. Com relação às RDCs, assim, a priori, do ponto de vista do que está sendo proposto, a gente não conseguiu identificar nenhum impacto que de fato necessite rever o regulamento. O que eu posso dizer, assim, a gente tem pensado já, conversado com a Vívia, com o Anderson, algo no sentido de a gente trabalhar com esses regulamentos, essas RDCs da Anvisa, mas eu não posso adiantar nada, porque é só uma conversa do que a gente pode unificar ou simplificar esse processo, mas isso é só uma discussão interna mas do ponto de vista do que está sendo proposto no RGCP e os reais impactos nas RDCs, até o momento a gente não conseguiu enxergar do que de fato precisa. Se de fato a indústria identificar, a gente vai avaliar, obviamente, se precisar a gente vai ter que trabalhar com a evolução desse regulamento. Mas, a princípio, o que a gente está enxergando é todo o processo de como se fazer a avaliação da conformidade no aspecto do como a indústria vai trabalhar junto com o OCP, não havendo um impacto direto na RDC. Agora, se isso, no momento que for publicada a RGCP, e se identificar alguma divergência de informação direta com a RDC, aí a gente vai ter que rever e ver o que é que precisa fazer para atualizar esse regulamento. Eu queria só reforçar esse ponto aí da questão do impacto do RGCP aperfeiçoado e como é que ele vai conversar com os RACs específicos, né? É claro que, para o aspecto formal, a gente, por exemplo, para dar um exemplo, na questão em que a gente referenda o ano da norma, né? A gente vai ter que ir lá e retirar todas essas referências ao ano da norma. Esse é um trabalho que a gente vai ter que fazer em algum momento no futuro. É um trabalhinho ali de fato, formalmente fazer o texto conversar. Mas a regra do RGCP se sobrepõe na hora que a gente publicar e depois passamos a incorporar essas mudanças em algum momento no futuro. É importante lembrar o seguinte, quando a gente faz uma portaria complementar, vou dar um exemplo, a gente publica uma portaria complementar, essa portaria faz uma alteração na portaria mãe. Se você for lá no SIL, no Sistema e Método de Legislação, a portaria mãe já está alterada, riscado com aquilo que foi delegado pela portaria complementar. Mas não há um ato normativo ainda novo que reúne essas duas informações. Então, a gente vai conviver um pouco com isso por um tempo, tá bom? Porque é assim que a gente faz. Em algum momento lá na frente, quando nós formos consolidar o ato, aí a gente junta tudo, publica uma nova portaria e retira aquelas portarias anteriores que foram, então, publicadas parcialmente. Esse é o desafio, porque o meu estoque hoje são 150 portarias.
e 75% são vinculados ao RGCP. Então, eu não vou ter braço para fazer isso num tempo muito razoável. Então, vai acontecer de tempos em tempos. A gente tem uma agenda também para acompanhar esse processo. Mas veja, fiquei na dúvida. E aí, como é que faz esse casamento aqui? Entre em contato conosco que a gente vai poder se pronunciar para você. Mas a ideia é que esse trabalho formal vai ser um pouco mais lento, porque ele vai demandar aí um trabalho de ajustar o texto da portaria original. A gente, portanto, vai ter que fazer esse caminho aí com um pouco mais de tranquilidade. Mas o fato é que o comando RGCP começa, então, a se sobrepor às portarias específicas tão logo ele seja publicado. Mas aí o formalismo, vocês vão ter que ter um pouco mais de paciência. Vai lá no Silvia, você vai ver a portaria eventualmente já alterada. Mas a minha equipe é uma equipe enxuta e ela não vai fazer isso com muita celeridade, porque a gente tem outras tantas coisas para atender também durante esse período. Então, só para vocês entenderem essa questão do aspecto mais formal de como uma coisa vai ser incorporada na outra, tá bom? Obrigada. E acho que esses fóruns estabelecidos também de conversa, os GTs seriam também bons locais para serem discutidas essas questões que eventualmente surgem no âmbito mais amplo de setor e não necessariamente específico de cada indústria, né? Certo. Obrigada. Quando muda uma regulamentação, existe uma curva de aprendizado tanto do setor regulado quanto do setor que emitiu essa regulamentação, né? E uma das coisas que a gente também se pergunta quando com esse tipo de mudança é como que é feita essa comunicação interna, principalmente no Inmetro agora com o novo RGCP, para que esse conhecimento e essa informação esteja disseminada entre todas as áreas que precisam ter, mais especificamente também a área que faz a manutenção da acreditação dos OCPs, porque vai fazer essa fiscalização da aplicação do regulamento. Então, essa é uma excelente pergunta, né? A gente tem um desafio mais recente nessa questão da mediação, da construção dessas propostas com o setor regulado. Lá atrás nós tínhamos aquelas comissões técnicas que funcionavam super bem para dar conta disso, né? E aí, por uma decisão do governo, essas comissões foram, todas elas, eliminadas. E a gente ficou um pouco deficiente para dar continuidade a esse trabalho. Portanto, a gente pensa no futuro próximo de ter uma retomada sobre essa questão, de fato trazer uma participação mais efetiva de todos aqueles impactados pelas decisões tomadas pela regulamentação, que era feito até então, e a gente teve essa mudança aí de mentalidade sobre esse tema. Mas veja, o que a gente fez no caso desse trabalho de aperfeiçoamento do RGCP, né? Vocês viram que a gente recebeu mais de 1.300 contribuições. Não era viável estabelecer qualquer tipo de reunião com tanta gente, né? É muito difícil a gente chegar a algum acordo nesse sentido. A consulta pública é uma ferramenta que nos garante que nós demos a transparência adequada para todo o processo. E agora, o desafio que a gente vai ter no futuro, uma vez publicado o novo RGCP, é de fato democratizar essa informação para todo mundo. Então, a primeira coisa é, como eu já fiz menção, as perguntas frequentes lá que a gente já tem respostas prontas. Outra tentativa é que talvez a gente comece a fazer algumas reuniões com setores regulados para trabalhar o entendimento do impacto disso para aquele setor especificamente. Então, esse é um caminho possível. Uma outra possibilidade também é que a gente também se aproprie, né, do conjunto de dúvidas que surgirão num primeiro momento, para, a partir daquilo, nós nos pronunciarmos como regulamentador para toda a sociedade, obviamente para os entes regulados. Quando você pergunta qual é o impacto disso para a acreditação, né? E aí eu queria só lembrar que aqui os papéis, embora sejam eles exercidos pelo próprio Inmetro, eles são diferentes, né? A acreditação é a competência que aquele organismo de avaliação da conformidade tem para a realização da atividade que é dada pela SEGECRE. Mas as regras que ele tem que cumprir são aquelas definidas pelo regulamentador. Então, nesse sentido, a regra sendo alterada, não há mudança de escopo da acreditação original, porque não é uma mudança a ponto de alterar a lógica de trabalho que ele realiza, isso é preservado, isso foi alinhado com a própria SEGECRE nesse sentido. Então, a mudança aqui é para que ele agora obedeça às regras que foram eventualmente alteradas pelo regulamentador da matéria.
Então, nesse sentido, ele vai ter que se apropriar dessas regras e poder usá-la da maneira adequada. E eu volto a lembrar, se ele tiver dúvida, quem esclarece para ele é o regulamentador do tema. Então, a gente tem o entendimento de que esse caminho com os OCPs, nesse caso aqui, especificamente certificação de produtos, vai dar para a gente a dimensão de que a gente pode tomar como iniciativa proativa, eventualmente, numa segunda etapa, para dirimir dúvidas que possam surgir. Mas veja, essa acomodação é sempre importante ser respeitada, entendida, tranquilamente. Todo mundo gosta de mudar, mas ninguém quer mudar, não é isso? É um pouco assim, todo mundo quer mudar, mas não quer mudar tanto assim. Então é um processo mesmo, a gente está trazendo mudanças importantes que apontam na direção de uma alteração da lógica de alguns comportamentos que o OCP tinha e que a gente está dando agora um comando um pouquinho diferente. E nós estaremos muito atentos para acompanhar isso de perto, sendo provocados pelo setor, intervir quando necessário for, para a regra ficar clara para todo mundo. Essa é a ideia. Perfeito. Bom, acho que da minha parte não tem mais perguntas, então... Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer Hércules, Juliano, Paula, por terem aceitado participar desse painel, tudo. Acho que é o tão esperado, né? O RGCP. Acho que toda hora que eu encontrava o Hércules nos eventos, né? O último foi lá na Casa Firjan. O problema é quando for publicado o RGCP, próximo ano o Hércules já não vai ter mais não vai ser tão procurado, porque já foi publicado. Mas aí tem desdobramentos, aí é uma fonte. É uma fonte inesgotável, né? Acho que, mas sempre quando eu encontrava o Hércules lá na Casa Firjan, lá a gente conversou sobre isso, todo momento, né? E-mails, né? Tudo mais. Mas que bom que muitos pleitos do setor regulado, né? Foram aceitos. Também foi um trabalho de Hércules também, porque da questão da plataforma, né? Foi inerente ao Inmetro, né? Era uma questão da plataforma federal, né? O Participa Mais, que agora nem existe mais, né? Agora é Brasil Participativo, então que bom, evoluímos também até nas ferramentas, né? Que bom. E, enfim, acho que até fazendo um paralelo com o que a gente já ouviu até agora, né? Aqui na nossa jornada, né? A gente teve na abertura o Pedro Ivo, né? Secretário de Competitividade e Política Regulatória, que ele comentou também dessa redução do custo Brasil, de alinhamentos, né? Melhorar a competitividade e tudo mais, né? Fortalecer o setor. E hoje de manhã a gente teve com o Henrique Mansano falando um pouco de regulação ágil, né? Então, e também com o Irã também trouxe várias inovações, né? Ali desde a consulta dirigida, a consulta pública, tudo que... E até o FAQ também, né? Que ele vai ter também, colorido lá, cheio de... Até digital no futuro. E a gente vê que o IMES também tem adotado isso, né? De ter o FAQ, se preocupar com isso, de já ter os canais abertos para discussão. E acho que é um ganho enorme a volta desses comitês técnicos, né? Acho que no passado foi essencial para muitos pontos, né? Muitas discussões. Então, estamos torcendo, conte com a gente para tudo, né? E eu também gostaria de agradecer o público, né? Sempre casa cheia. E vi que tem uma presença massiva dos OCPs, eu agradeço a presença de todos. Acho que o diálogo, né, manter aberto, a gente tem os GTs, tudo, as coisas estão evoluindo, a gente vai entrar mais a fundo às 5 horas. E, bom, pessoal, e também, antes de encerrar, eu gostaria só de lembrar que o próximo painel a gente vai falar sobre certificação de robôs médicos, né, interoperabilidade de acessórios. A gente vai ter o Anvisa, IPT, vai ter uma galera muito boa. E depois a gente volta, né? A gente só troca moderador, substitui a Paula pela Débora. E aí a gente termina o dia explicando, compartilhando, né? O quão bom está sendo a sinergia entre os agentes regulatórios e os desdobramentos disso, né? Então, eu queria agradecer a presença de todos. Muito obrigado.